Fala, terceiro ano. Tudo bem? Bom, na nossa aula passada a gente parou exatamente aqui, nesse slide que seria sobre o crescimento da população no Brasil, né? Em relação ao território brasileiro, a população foi dividida nessas etapas aqui, né? Nesses períodos. O primeiro período, que foi de 1808, né? E aí a gente já está na época de Dom João, né? Até 1850. O fluxo migratório desse período foi estimulado pelo decreto de Dom João que permitiu o estrangeiro de ser proprietário de terras no Brasil. O que isso significa? Né? Europa passava por um período de guerra, Portugal estava chegando em território brasileiro, as terras estavam sendo descobertas, então Dom João começa a também a querer trazer a cultura europeia, obviamente, que era a sua cultura, para o território brasileiro. Então, esses imigrantes, né, que ele fala aí, o estrangeiro, não era qualquer estrangeiro, obviamente, era um estrangeiro europeu, que estaria trazendo sua cultura, que estaria trazendo seus hábitos para uma terra até então desconhecida. De 1850 a 1930, né, o segundo período, a entrada de imigrantes no Brasil foi favorecida pela abolição da escravidão e o desenvolvimento da cafeicultura. A gente tem que lembrar que 1888, né, é quando tem a Lei Áurea, e aí a escravidão no Brasil, teoricamente, ela acaba, mas a gente sabe que ela ainda durou muitos anos após a Lei Áurea, e o Brasil estava vivendo um período agrícola ainda mais forte. Então, aqueles imigrantes, sobretudo os europeus, que vieram em grande força para o Brasil, principalmente os italianos nessa época, eram os imigrantes que já tinham acesso à agricultura. Porque enquanto o Brasil estava na agricultura, a Europa já estava na urbanização, né? A Inglaterra já estava passando por uma revolução industrial. Então, aquela população europeia já sabia o manejo, já sabia como lidar com a terra. Então, essa população começa a vir para o território brasileiro porque, imagina, estavam ganhando terras para se fixarem no Brasil. O terceiro período, de 1930 a 34, com a adoção da Lei das Cotas, que estabelecia limites de entrada de imigrantes. Né? Essa lei de cotas é porque começou a ter um limite da quantidade de imigrantes que podia vir para o Brasil. Porque senão, imagina, todo mundo vem, século XX, o Brasil já estava mais começando a sua industrialização, né? Começando o seu processo de urbanização. Então você teria que impor certos limites. De 39 a 45, o crescimento tornou-se acelerado devido à diminuição das taxas de mortalidade. Isso é explicado por fatores como expansão da rede de esgoto, acesso à água encanada, campanhas de vacinação em massa, acesso a medicamentos básicos, etc. É aquela história que eu falei, né, que a gente viu. O acesso aos serviços básicos de saúde do povo aumenta a expectativa de vida, a taxa de mortalidade diminui e, consequentemente, a sua população cresce mais. Perdão, tem o último momento, que é de 40 a 60, que foi registrada a maior evolução das taxas de crescimento populacional, atingindo de 1960 a taxa de 2,99% ao ano. Esse período ele é um período um pouco delicado de falar, porque você não teve nada em especial, diferente desse último período que a gente viu, tá? Mas é válido falar que nesse período a população brasileira cresceu bastante. A partir da década de 60 começou a ocorrer uma desaceleração demográfica contínua. A diminuição das taxas de natalidade passou a ser maior do que as taxas de mortalidade, registrando em 2000 um crescimento demográfico de 1,64, com a tendência à queda. É aquela outra história que a gente viu, né, e que eu falei para vocês. Existe um momento em que a taxa de natalidade começa a cair e depois ela começa, perdão, a taxa de natalidade começa a subir e depois ela começa a cair. E a tendência é que nos próximos anos, né, essa taxa de natalidade ou se mantenha ou diminua, porque a gente vê que cada vez mais a mulher está entrando no mercado de trabalho, cada vez mais a taxa de natalidade diminui, pois cada vez mais as mulheres vêm tendo menos filhos. Após a Segunda Guerra Mundial em diante, o Brasil assiste uma desaceleração do seu crescimento populacional
com a queda na taxa de natalidade. Foi o que eu falei, a gente viu, né? É, a população, o Brasil começa a se desenvolver, a mulher começa a ganhar certos direitos, ela começa a trabalhar, começa a ter o planejamento familiar, o aumento do custo. Então, são vários esses fatores que influenciam na diminuição da taxa de natalidade. E aí a taxa de natalidade, de mortalidade também vem diminuindo, ou seja, as pessoas vêm vivendo mais. Mesmo o Brasil tendo essas complicações de saúde que a gente tem, mas a gente teve avanços na medicina, a gente teve saneamento básico, a gente tem mais distribuição de medicamentos, construção de postos de saúde e hospitais. Então, todos esses fatores faz com que hoje em dia seja bem melhor para se viver do que no Brasil da década de 30, da década de 20. O Brasil é o quinto maior país do mundo, né? Tem uma população bem grande, porém essa frase ela é muito importante quando se trata de Brasil e a gente não pode esquecer. O Brasil é populoso, mas, né, porém, entretanto, todavia, pouco povoado. O que isso significa? Quando a gente pega a população absoluta, que é o número total de habitantes do Brasil, a gente tem um quantitativo gigantesco. Porém, quando a gente faz a população relativa, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, o que isso significa? Quando eu pego o tamanho do Brasil, a quantidade de população e divido isso, a gente tem uma população relativa muito baixa. Por exemplo, países da Europa são pequenos e têm uma quantidade de população muito grande. Então, a sua população relativa, ou seja, o número de habitantes por quilômetros quadrados é muito grande. O Brasil não, ele tem uma concentração. Quando a gente vê Rio de Janeiro, São Paulo, são grandes formigueiros humanos. Porém, quando a gente vai para Rondônia, quando a gente vai para Amazonas, quando a gente vai para o Pará, a gente já percebe que essa população cai drasticamente. Então, isso significa dizer que o Brasil é populoso, porém pouco povoado. E nesse mapa a gente tem uma exemplificação melhor. Essas manchas aqui representam aonde está concentrada a população brasileira. Disparadamente, aqui a gente tem Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Então a gente vê por esse recorte que a região sudeste, que é essa região que está aqui, é uma região intensamente povoada. Em segundo lugar, a gente tem a região sul, que também é a segunda região mais rica do Brasil. E depois no Nordeste, a gente precisa prestar atenção, porque não é todo o Nordeste que é bastante povoado, é mais o litoral. E ainda assim, quando a gente já está aqui para São Luís, Natal, que está aqui em cima, Teresina, a gente vê que essas capitais não são tão povoadas assim, tá? Então, a concentração brasileira hoje, a gente pode dizer que a concentração brasileira hoje está na região sudeste, sobretudo os estados de Rio de Janeiro e São Paulo, que são os estados mais populosos que a gente tem no Brasil. Bom, é, dentro da população, dentro dessa faixa etária da população, a gente tem essa classificação do que a gente chama hoje de jovens, adultos e idosos, tá? Que é o que a gente vai chamar da pirâmide etária da população, que a gente vai ver logo em seguida, mas só para vocês saberem o que é. Então, a população ela é classificada em jovens, adultos e idosos. Então, de 0 a 19 a gente classifica como jovens, de 20 a 59 como adultos e acima dos 60 os idosos. E aí, quando a gente fala numa questão econômica também, que vocês vão ver muito em livros, a gente tem a população que não trabalha, a população que contribui economicamente e a população que também não trabalha e, além de tudo, tem essa questão da aposentadoria. Então, um país, por exemplo, ele tem um número de idosos muito grande, não é vantajoso para ele porque essa população está aposentada. Mesmo que, por sinal, a gente tem que lembrar que não é o governo que está dando dinheiro para ninguém. É uma população que trabalhou, né, que pagou seus impostos
Todo mês aqui no meu contra-cheque eu tenho diversos descontos para que no futuro eu possa me aposentar. Mas ainda assim, obviamente, isso não é vantajoso para o governo. Então, aqui, a pirâmide etária. O que é uma pirâmide etária? É uma pirâmide que mostra a distribuição da população. Então, a gente tem aqui a quantidade em milhões na base, nesse meio, a idade, como ele fala aqui, e homens e mulheres. Então, a pirâmide etária ela mostra para a gente, né, a divisão de homens e mulheres numa população, quem está em maior quantidade e qual a idade está em maior quantidade. No caso desse exemplo aqui, a gente vê que a população ela é maior nessa faixa aqui dos 30 aos 40 anos, né? Que é onde a pirâmide está mais larga. E quando a gente vê aqui a população idosa, é uma população mais estreita, a pirâmide está mais estreita. Então eu consigo chegar a que conclusão? A população idosa tem um número bem pequeno e a população adulta tem um número bem grande. Então, a pirâmide etária serve para a gente ter esse panorama de como está a população de um determinado território, de um determinado país e por aí vai. E essa aqui é uma pirâmide etária do Brasil, né, dos anos 2000. É claro que essa pirâmide mudou, tá, gente? A gente tem uma evolução, porém a gente não tem estudos ainda mais recentes. Porque imagina, contabilizar todos os habitantes do Brasil é uma coisa bem trabalhosa. Não é uma coisa que a gente faz em um ano, né? Então isso aqui é só para a gente ter uma noção, mas isso ainda continua no Brasil, tá? A gente tem a parte de crianças, né? A base larga, chega na parte adulta, ela vai se estreitando, diminui um pouco, e quando chega na parte idosa, ela diminui ainda mais. E o que a gente consegue perceber também é que aqui está 80 anos ou mais, mas a gente sabe que a expectativa do Brasil, a expectativa de vida do Brasil é muito baixa. Então, a população idosa, né? Quanto mais a gente vai elevando a idade, a gente vê aqui, ó, de 65 a 69, de 70 a 74, mais a pirâmide vai se estreitando, ou seja, menor é a quantidade de idosos que a gente tem em território brasileiro. Então, o Brasil é um país adulto. A maior quantidade da população está nos adultos. Bom, a gente termina a nossa população. Vou deixar os slides que precisam ser copiados. Como hoje, essa semana, perdão, vão ter bastantes slides, eu vou deixar só para vocês copiarem os slides. Vou querer a foto só dos textos. E na próxima semana a gente faz os exercícios, tá? Para vocês não me xingarem. Tá vendo como é que eu não sou um professor tão ruim? Então é isso. Bons estudos. E qualquer dúvida, só perguntar.